Olá, professor Ulisses Souza. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos riscos químicos. O que seria esses riscos químicos, professor Ulisses Souza? Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre suas características, situações que levam esse colaborador que está exposto a esse risco químico, ele vai ter uma doença futura aí. Então nós falamos sobre exposições ocupacionais, aquelas doenças agudas que ele podem ter futuramente se ficar por um bom tempo exposto a esses riscos químicos. Tá? O foco aqui hoje não é falar sobre incêndios, explosões, tá? Não é o objetivo hoje, e sim falar um pouquinho sobre a exposição desses riscos que leva esse colaborador a ficar doente, as famosas doenças do trabalho. Ou seja, o foco hoje é higiene ocupacional. Muito bem. O risco químico, o que seria isso? Possibilidade de um trabalhador sofrer algum dano devido à exposição ou até mesmo à manipulação de um certo produto químico. Tá? Então, para isso, existem medidas de segurança para que ele não venha sofrer doenças futuras. Tá? Se ele ficar exposto de uma forma que não tenha sua devida proteção, ele vai ficar doente, com certeza. Né? Então, a exposição ao risco químico vai levar algumas consequências, algumas sequelas. Por exemplo, pode provocar irritações nos olhos, na pele, esse colaborador pode ter queimaduras, asfixias, efeitos anestésicos e entre outros muitos diversos perigos, dependendo do grau de exposição na qual esse colaborador está exposto. Qual que é a diferença de perigo e de risco? Já falei isso num outro vídeo aí, tá? Mas vamos dar uma relembrada falando um pouquinho a respeito dos riscos químicos. Né? Muitas das vezes a resposta ela é bem óbvia, tá? Só que gera confusão. Tá? Quem nunca confundiu essas duas palavrinhas? Se parecem, são iguais, é a mesma coisa? Deixe seus comentários aí. Né? Mas vamos desvendar o que seria perigo, o que seria risco, tá? Para desvendar essa confusão. Quando falamos dos agentes químicos, existe ali um programa internacional de segurança química. E esse termo ele vai definir da seguinte forma. Tá? Vamos basear-se em duas partes. Perigo, tá? Que muitas das vezes pode ser denominado como hazard. O que seria isso? Propriedade inerente de um agente ter potencial de causar efeitos adversos. Tá? Aonde? No organismo. Tá? E o risco? Essa norma, NBR 14009, tá, ou 14009, ela define ali o perigo hazard, o risco, risk, probabilidade de um efeito adverso ser causado a um organismo. Então, tem o perigo, que é a propriedade do agente, tá? O risco é a probabilidade de um efeito adverso. Ou seja, posso denominar perigo o próprio produto químico, o agente químico. E o risco, o que vai ter de efeito futuro. Né? Aí temos algumas denominações depois. Eu vou ter consequências. Para que não tenha consequências, eu tenho que buscar medidas de proteção, medidas de segurança, para que possa ser evitado tudo isso. Então, perigo, numa questão qualitativa, ou seja, o que está ligado à natureza do agente, e risco deve ser medido quantitativamente. Tá? Perigo, qualidade. Risco, quantidade. Para que isso? Para verificar se a probabilidade desse agente vai causar um efeito futuro ali. Então, uma substância química ela pode estar presente no manuseio ali de um processo de trabalho, mas sem risco para os trabalhadores. Tá? Por que isso? Porque está controlado. Então, para avaliar o risco, deve-se levar em conta vários, mas vários fatores, além da própria substância. Não vou colocar somente a substância para avaliar, vou colocar o que tem de fatores ali que possa levar a um risco. E os principais fatores, qual que são? Vamos listar alguns aqui? A apresentação ela está na fonte permitida do contato, ou seja, a exposição. Tá? Um exemplo, um agente em forma de massa sólida, bem viscosa, que não gera poeira, não constitui nenhum risco por inalação. Simplesmente porque o agente não ficará disperso no ar. Tá?
Se esse agente realmente ficar disperso no ar, essa pessoa, esse colaborador vai inalar. E na foto aí a gente entende um pouquinho para onde que vai essa inalação, todo esse agente. Tá? Então vai toda para vias respiratórias. E quando fala de contato, tá? O contato com a pele, esse ser humano, ele vai estar exposto e essa via vai ocorrer de uma forma que vai gerar alguns danos à pele dessa pessoa, né? Dermatite, escaras, entre outros particularidades que pode sofrer a pele dessa pessoa, né? Então, estão algumas identificação de como que ficou a pele de uma pessoa, né, que teve contato com produto químico e não se protegeu devidamente, né? A ingestão. Poxa, eu vou comer um produto químico? Não, ninguém vai comer um produto químico, né? Então, quando a gente fala de ingestão, seria o quê? No manuseio ali, por algum motivo, sem querer essa pessoa ingeriu. Tá? Um grande exemplo é o quê? Tá? Você não fazer uma higienização boa das suas mãos após fazer um contato com um produto químico. Tá? Então, ou seja, vai manusear, vai se alimentar, vai pegar um alimento, tá? E sua mão teve contato com um produto químico antes, esse alimento vai estar exposto a esse agente e você, queira ou não, vai estar ingerindo. Pense num restaurante da empresa. Esse restaurante da empresa, ele não tem suas devidas segurança no manuseio dos alimentos, na higienização. E ele está dentro de uma indústria química. Essa indústria química também não se preocupa de proteger os colaboradores. Ou seja, tudo que é produzido ali, manuseado, vai cair nos alimentos. Tá? E são alguns exemplos do que a pessoa pode ingerir um produto químico. Existem outros, claro. Tá? E o contato com a pele, né, via respiratória e a via cutânea, né, pele. Frequência de uso e tempo de exposição ao agente somente por exposições repetidas por longo período de tempo. Tá? Exemplo, exposição ocupacional a metais como mercúrio, poeira de sílica livre. Algumas características físico-químicas. A substância ela pode possuir grande perigo, até mesmo ser absorvido pela via respiratória, mas ela é pouco volátil, né? Ou seja, o manuseio é realizado a uma temperatura ambiente sem formar névoas. Exemplo, dietilenoglicol. Dietilenoglicol. Então, ele tem um ponto de ebulição 240 graus Celsius. Tá? O que seria esse produto? O que seria o dietilenglicol? Tá? É uma substância de cor clara, viscosa, sem cheiro, sabor adocicado. Será que é bom esse negócio aí? Tá? Temos ali só fórmula química. Tá? Ele é um anticongelante, tá? Cujo uso dele é bastante comum na indústria. Tá? Então a ingestão dele vai provocar intoxicação, claro, né? Então um exemplo que ele é bastante utilizado, aonde? Na indústria da produção de cerveja. Tá? Ele é utilizado para refrigerar ali, né? Deixar a temperatura dos maquinários ali de uma forma que a cerveja realmente saia no seu produto final adequado. Tá? Então ele é utilizado para isso, só que sem contato direto com a cerveja. Tá? Mas dá uma pesquisada aí, creio que muitos de vocês já sabem. Uns anos atrás teve um caso, tá, de uma cidade na qual esse produto caiu dentro da cerveja. E muitos moradores, né, consumidores que venham a tomar essa cerveja, né, consumir essa cerveja, eles foram intoxicados. Tá? Então é um produto que não deve ter contato direto com a cerveja, mas infelizmente teve contato e algumas pessoas foram intoxicadas. Então a avaliação qualitativa, ela seja bem criteriosa, ela vai definir que determinado agente químico, ou seja, o perigo, não vai representar risco aos trabalhadores. Ou será necessário se aprofundar mais numa avaliação, chegando ali até mesmo numa avaliação quantitativa. Sempre ao abordar um agente químico, vamos obter algumas informações. Por exemplo, busque essa informação, toxicidade. Tá? Busca a toxicidade desse produto, desse agente. O que seria isso?
capacidade inerente de uma substância química provocar danos aos sistemas biológicos, ou seja, perigo desse agente. Então, o limite de exposição ocupacional, ele permite uma ideia e vamos dar um parâmetro. Esse livro aqui, tá? Ele é oferecido pela indústria da higiene ocupacional, tá? Ela vai dar alguns parâmetros para comparar a toxicidade. Então, um outro exemplo, tolueno. O tolueno ele possui um limite de exposição ocupacional ali de 20 ppm. O que é ppm, professor? Partículas por milhão. Tá? Enquanto de outro solvente, por exemplo, o etanol, já é de 1000 ppm. Olha a diferença. Tá? Ou seja, a grosso modo, pode-se dizer que o perigo do tolueno ele é 50 vezes maior do que o etanol. Aqui são alguns exemplos. Da mesma forma, se a gente pegar o TLV, esse livro que nós acabamos de ver, tá? Chumbo inorgânico, ele é ali 0,05 miligramas por metros cúbicos, enquanto que o zircônio, né, é de 5 gramas. Então, nota a diferença. Estou dando alguns exemplos. Mas qual que é o foco para você? Procure saber quais são os agentes químicos que tem no seu local de trabalho e faça uma avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa. Então, as vias de exposição, algumas substâncias possuem efeitos diferentes. Vai depender muito do que? A via de contato. Compostos de chumbos inorgânicos, eles podem ter contato com a pele sem problema, pois não tem uma absorção de vias. Tá? Ou seja, a ingestão, inalação, ela vai levar à intoxicação. E a sílica? A sílica livre, ela pode ser ingerida sem problemas, mas quando inalada ao longo do tempo, traz ali consequências. Tá? Então, ou seja, é um câncer no pulmão. Tá? Dá uma pesquisada aí também. Ela comete uma doença chamada silicose. Para isso, você profissional da segurança do trabalho, tá, tem que fazer o quê? Um inventário de produtos químicos. Como é que você inventariar todos os produtos químicos que você tem na sua empresa? Então, geralmente, ele vai conter algumas informações, como nome do produto, número de identificação, quantidade armazenada, localização, onde está armazenado tudo isso, data de aquisição, a data de validade desse produto e o fornecedor, e os perigos e os riscos que contém esse produto. Tá? Então faça essa avaliação, faça esse inventário. Procure saber um pouco mais sobre o inventário. Como devem ser as identificações dos produtos químicos? Então, o nome do produto ele deve ser representado pelo seu nome comercial, também pelo nome técnico. Além disso, na identificação do fabricante, o número do telefone de emergência, isso é muito importante. Tá? O foco aqui é só um parâmetro a respeito dos produtos químicos, não estamos falando de emergências, existem outros vídeos para falar de emergência no canal. E a propósito, se você não curtiu o canal ainda, não se inscreveu, não curtiu esse vídeo, faça isso. Tá? Então, procure saber mais um pouquinho a respeito de emergências. Então, era isso que eu ia passar para vocês a respeito da identificação, os inventários, tá? Que você deve fazer com seus produtos químicos, os agentes químicos, reconhecer o que realmente são os riscos químicos. Ulisses Souza, segue o canal no YouTube, LinkedIn, Instagram, professor Ulisses Souza. Mas você pode me encontrar também como instrutor Ulisses Souza no Instagram. Fica aqui meu abraço a vocês. Não deixe de estudar. Abraço, galera!